26 de novembro de 2025 e nós vamos caminhar no encontro de número 250. Ok? Mas antes, aquele silêncio mental. Aquela nuvem luminosa. Aquela imagem de Jesus que conhecemos. Jesus está entre nós. Vamos procurar senti-lo. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom procurarmos seguir as tuas orientações. E é por isso, Jesus, que aqui estamos, aproveitando a oportunidade do conhecimento, a oportunidade do esclarecimento, para que possamos realmente fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado, por permitir que esses companheiros amigos, esses irmãos amigos, estejam ao nosso lado, nos orientando, nos amparando, nos auxiliando. Muito obrigado, Jesus. E a vocês, queridos irmãos, nossa gratidão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Hoje, nós iríamos iniciar com perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quem vai trabalhar esse tema é Maxwell. Mas eu já conversei com o Maxwell e antes nós vamos trabalhar algum assunto aqui que foi ventilado na semana passada. E nós fomos estimulados a procurar alguns detalhes sobre esse tema. Procurar alguns detalhes sobre esse tema que foi ventilado na semana passada e nós vamos então trabalhar com simples esclarecimentos sobre a memória. Isso é importante demais. A memória é importante demais. Porque na nossa memória tanto tem o que não presta como o que presta. E precisamos ter um discernimento preciso para trabalhar com a memória existencial, sem deixar que essa memória existencial seja envolvida por coisas imprestáveis que estão na memória contínua. Faço-me entender? Ou seja, temos que não permitir que lembranças que não prestam venham a interferir na memória existencial. Porque a memória existencial, ela foi composta para esta existência. E se nós a trabalharmos devidamente, será ótimo para o caminho futuro. Agora, se nós deixarmos que a nossa memória existencial seja envolvida com magnetismos da memória contínua, de coisas imprestáveis que se encontram nessa memória, acabamos perturbando essa memória existencial e vamos acabar fazendo coisas imprestáveis que não deveriam ser feitas nessa existência, mas sim corrigidas. Eis a questão. E para tanto, é preciso
que estejamos ligados no Mestre Jesus. Estejamos ligados na benignidade. Estejamos ligados nas coisas boas. Para que não venhamos a atrair coisas que estão nessa memória contínua e que são imprestáveis, que precisamos ir jogando fora, desfazendo, fazendo com que elas possam sumir do nosso caminho. Ok? Então vamos falar da memória, começando com o livro dos Espíritos. Capítulo 2, livro 2, capítulo 6, lembrança da existência corporal, questão 307. Vamos ver o que diz no livro dos Espíritos. Como a vida passada se reflete na memória do Espírito? Como a vida passada se reflete na memória do Espírito? Será por esforço da própria imaginação? Vejam bem, esforço da própria imaginação, captou? Ou com um quadro que ele tenha diante dos olhos, coisas que você está vendo e que te fazem buscar o passado. Também encontro de pessoas de encarnação passada que faz você voltar novamente, aquelas almas afinizadas. Ok? Verificaram? Presta bem atenção. Esforço da própria imaginação. Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? E aí vem a resposta. De uma e de outra forma. Você faz o que você desejar. É um problema teu. Agora saiba se orientar. É o que falávamos ainda há pouco, conversando sobre uma série de assuntos. Temos livre-arbítrio. Quer fazer tudo que não presta? Pode fazer, meu irmão. Problema teu. Não, mas meu amigo espiritual vai me proteger. Quem disse para você? O primeiro esforço tem que ser teu. Ele não vai burlar o teu livre-arbítrio. Você vai fazer. Quer fazer o quê? Aquilo que não presta? Pode, vai fazer. Mas o amigo espiritual vai me proteger. Você está completamente enganado. Não é por aí que funciona. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Temos falado tanto, não é? Na materialidade que as pessoas estão ligadas. Está vendo aí? Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais, às ilusões, aos prazeres, aos estados emocionais ligados a assuntos materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Está visto que está dizendo a resposta que devemos nos ligar nos fatos principais que nos ajudam na melhora, que vão promover a nossa melhora. Quando você se liga a situações por imaginação ou porque está observando um fato e se liga naquilo, você atrai esse tipo de situação para a tua convivência.
Ainda há pouco conversávamos a respeito e falávamos daquele que fica vendo a novela, né? E se liga naqueles assuntos que lá estão. Você está atraindo. Está buscando na tua lembrança aqueles mesmos comportamentos que você está se ligando. E você atrai. E aquilo fica com você. E de acordo com o que você irá fazer ao longo do dia ou da noite, você vai naquele emaranhado magnético, procedendo de acordo com aquelas vibrações. Ah, mas eu não lembro o que eu fiz de noite. Pois é, é bom não lembrar mesmo. É bom não lembrar mesmo. Você ia falar alguma coisa. Escapou agora, depois eu lembro. É a idade. Então vejam que a coisa é muito séria quando falamos de memória. Olhar e ver um fato desagradável, horrendo, não é? Como diz aqui, como um quadro que ele tenha diante dos olhos, e você se ligar naquilo, observe, você pode ver, mas não se ligar. Já respondeu. Você pode ver o fato, mas não se liga. Se você se ligar, você já buscou na memória magnetismo parecido com aquele fato que você está vendo. Não tenha dúvida. E ele vai interferir na tua memória existencial. E é por isso que as pessoas fazem muitas coisas que não prestam. Porque sabemos que o processo reencarnatório foi feito para o teu processo evolutivo. É tudo de bom que você precisa fazer. Faço-me entender? E a gente deixa que interferências da memória contínua, que são imprestáveis, venham e interfiram na memória existencial. E a gente passa a desprezar o conteúdo da memória existencial e pega aquele conteúdo da memória existencial e anexa aquilo que não presta na memória contínua, e vamos fazer justamente o que não deveria ser feito. E a evolução fica comprometida. Então, é como se assim, eu observo, surge um fato, sei lá, uma reportagem, eu estou vendo, estou observando, mas não estou tomando partido daquilo, nem a favor nem de uma coisa nem de outra, apenas como aquilo chega como uma informação. Não é isso? Como é que as pessoas falam? Se liga, né? Se você se ligar naquilo, você pode ver o quadro, você pode ver o fato, mas você não se liga. Você não se liga naquilo, você não passa a fazer daquilo um movimento mental seu. Você não se agrega àquilo. É como se você dissesse, se você fazer assim, assim... Não, você não se agrega àquilo. Você está vendo, mas, caramba, você inclusive eleva o teu pensamento e ora. Isso. Jesus. Você não se ligou. Você se ligou com Jesus. A tua vibração foi no mestre. Você viu aquilo, mas aquilo não é por aí. Vamos em frente. Primeira parte. Obras póstumas. Obras póstumas. Primeira parte. Fotografia e telegrafia do pensamento. Caráter da memória. É o caráter da memória. Nos fala Allan Kardec assim. Vamos ver o que diz. Caráter da memória. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até agora pouco abordadas. Foram relegadas para segundo plano
como todas as que não apresentam ligação com as leis que, por sua essência, devem ser universalmente difundidas. Não obstante, serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação de muitos problemas que ainda se acham sem solução. Perceberam? A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até agora pouco abordadas. Era o que estávamos falando. Você mira no quadro e você se liga. Você se ligou, você entrou no range de frequência daquilo que não presta. Ok? Ali está uma briga, tá vendo? Só, como é que pode? Você não está falando, mas você está vendo a briga e está torcendo para um ou para o outro. Você entrou no range de frequência. Aquilo já passou a fazer parte do teu pensamento. Pode ter partido. Aqueles mesmos magnetismos que estavam envolvendo aqueles que estavam brigando, agora também te envolve. Porque você se ligou. Você viu a briga. Ô Jesus. Mas pode desejar que a briga se acabe. Como? Pode começar a emanar pensamentos positivos para a briga acabar. Pois é, Então faça isso. Se liga, perfeitamente, é por aí, se liga com Jesus. Mas se você se ligar naquilo que está acontecendo, no fato, você entra na corrente magnética. Queira você achar que sim ou não, você entra na corrente magnética. Acabou. Independente de você não querer, entrou. Porque você se ligou naquilo. Participou com o pensamento daquela situação que está ali. E a maior parte da população age assim. Inclusive os próprios espíritas. Eis a questão. Eu tive uma experiência dessa. Oi? Eu já tive uma experiência dessa. Foram relegadas para segundo plano. É isso. Você relega. Como todas as que não apresentam ligação com as leis que, por sua essência, devem ser universalmente difundidas. Não obstante serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação de problemas que ainda se acham sem solução. É claro! Vai se achar sem solução. Aí você sai daquela ligação que você fez com aquela porcaria que estava acontecendo e vai resolver o problema. E daqui a pouco, digamos, você vai para o fogão. Aí, pum, o troço estoura, te queima. E por que aconteceu? Contamina a comida. E por que aconteceu? Não, mas eu estava fazendo a comida, não estava pensando em nada não, mas você estava com ligações magnéticas imprestáveis. E elas atuam, elas funcionam. E não, mas não aconteceu. Pois é. Sabe o que foi? Foi aquela porcaria que você ligou-se magneticamente. Você trouxe o magnetismo contigo. E ele vai funcionar no momento que houver oportunidade, seja ele qual for. As pessoas não se ligam, né? Não obstante serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação de problemas que ainda se acham sem solução. É por isso que Kardec escreveu isso aí. Ah, isso aí não, mas não tem solução, você não estava tão bem? Estava tão bem, mas já estava ligado numa porcaria ainda há pouco. Aí agora a porcaria, o magnetismo agiu. Eu costumo falar, às vezes quando estou com meus filhos, né, que eu vejo o que está acontecendo, eu digo aí, tá vendo? Ele pensa que passou, que não vai acontecer nada, mas a energia está guardada. Daqui a pouco ela pega. Quando houver a oportunidade, ela vai funcionar. É assim que acontece. Nada passa sem que Deus observe. E se for bom, tudo de bom vai te acontecer. E se não prestar, o mal vai. Ah, mas eu fiz isso aí. Não, eu avancei um sinal vermelho. Não tem problema nenhum, não.
Ah, ele que espere para atravessar. Ele vai esperar. Ele não vai atravessar agora não, ele vai esperar. Mas você gerou uma energia imprestável, ela vai te pegar. Você pensa que não? Aí passa o tempo, passa 1, 2, 3 meses, daqui a pouco vem um ônibus lá e pum, no teu carro. Mas eu não fiz nada, eu estava dirigindo. Então, pois é, mas você gerou energias para acontecer isso. Ou você pensa que aconteceu à toa? Você acha que Deus fez com que isso acontecesse sem você merecer? A coisa é séria. Aqui está. Isso tudo está ligado na memória. As interferências que você provoca na tua memória existencial. E se você seguir a tua memória existencial, esses fatos não acontecerão. Quando um artista de talento pinta um quadro, obra magistral que a consagrou, magistral, a que consagrou todo o gênio que progressivamente adquiriu, estabelece primeiramente os traços gerais, de modo que se compreenda desde o esboço todo o partido que espera tirar dali. Só depois de haver elaborado minuciosamente o seu plano geral é que entra nos detalhes e, embora a este último trabalho deva talvez dispensar maiores cuidados do que o primeiro, não lhe seria possível realizá-lo se antes não houvesse esboçado o seu quadro. Dá-se a mesma coisa com o Espiritismo. Deu para entender? Deu para entender? Só depois de haver elaborado minuciosamente o seu plano geral é que entra nos detalhes. E embora este último trabalho deva talvez dispensar maiores cuidados do que o primeiro, não lhe seria possível realizá-lo se antes não houvesse esboçado o seu quadro. Dá-se a mesma coisa com o Espiritismo. É claro. É claro. Você começa a trabalhar, começa a entender a doutrina espírita para poder, então, daqui a algum tempo, ter o conhecimento maior do que é realmente doutrina espírita e espiritismo. Ou seja, você precisa buscar o conhecimento. Você tem que ir elaborando esse conhecimento, você precisa ir trabalhando esse conhecimento, não é de uma hora para outra, que ou você entrando na casa espírita, eu estou na casa espírita, eu saio da casa espírita, eu entro na casa espírita, eu saio da casa, que você vai realmente conhecer o Espiritismo. E que você vai trabalhar com você de acordo com a doutrina espírita, porque a maior parte não trabalha. Porque acha que frequentar a doutrina é ir à casa espírita. E o conhecimento onde fica? E buscar a atualização dos conhecimentos, aonde se encontra? Então, cadê? Haver elaborado entrar nos detalhes, embora este último trabalho deva talvez pensar maiores cuidados do que o primeiro, não lhe seria possível ser realizado se antes não houvesse esboçado o seu quadro. Dessa maneira. Dá para entender? Antes você tem que preparar tudo. Você tem que ir começando a se burilar para entender realmente doutrina espírita, para entender espiritismo. Aqui, olha aqui. Dá-se a mesma coisa com o Espiritismo. O Espiritismo é criado dessa forma. Eu posso dar um reforçozinho nesse assunto? O Miguel Ângelo,
quando foi convidado pelo cardeal a realizar a pintura na Capela Sistina, a fazer aqueles quadros de Adão e Eva, ele levou 2 anos esboçando, fazendo esboço. Depois de 2 anos, é que ele iniciou a obra que levou muitos anos. Pois é. Para fazer a obra que foi feita, não é? 2 anos só para o esboço. Se ele fosse fazer de imediatamente, Não daria certo. não daria certo. Não ficaria tão bela. É. Então nós precisamos nos preparar gradativamente para que realmente venhamos a conhecer Espiritismo. Porque também o Espiritismo se dá desta forma. Não é você ir à casa espírita, frequentar a casa espírita, mas quando você sai da casa espírita e entra na sua vida, da existência que foi preparada por um processo reencarnatório, você vai cuidar muito mais da materialidade do que você mesmo. Deu para entender? Mais da materialidade do que de você mesmo. Que esboço é esse? E você se diz, eu sou espírita. Como espírita? Como espírita? Não, você não é espírita. Você está procurando ser espírita. Ser espírita é de outra coisa. Tem vaga aí? Está cheio. E é para lá que vão muitos. Não vão ser poucos os espíritas, não. E quem lê as obras espíritas, os romances, quem lê o céu e o inferno sabe bem disso. Mas o espírita, que se diz espírita, não conhece nada disso. Então ele acha que está certo. Os esboços que eram necessários serem feitos, ele não fez. E acha que não precisa fazer. Eu posso continuar assim. Eu frequento a casa espírita. Eu dou passe na casa espírita. Tem muita gente dando passe que não sabe nem por que está dando passe. Conversava com Valéria outro dia e sabemos de uma pessoa assim. Falávamos sobre isso. Não vamos falar quem é, mas é claro, não precisa. Para falar tem que falar só com ela mesma. Não é? A coisa é muito séria. E vou dizer mais para vocês. Eu conheço um monte de espíritas assim. E que estão cuidando mais da materialidade, estão cuidando mais de ficar na dependência de terceiros do que de si próprio. E acham que estão certos. Quando partir, tem uma vaga na fila do Hospital Esperança? Tem não, meu irmão, está cheio, está lotado. Você vai ter que ir lá para aquela casa lá, ficar lá sentado esperando. Cuidado que lá estão pegando para virar ovoide. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Porque tem dirigentes de casas espíritas que já, agora, estão com ovoides e não sabem. Também tem isso. Bezerra nos fala sobre isso. A coisa é mais séria do que a própria seriedade que está no nosso dicionário. Faço-me entender? Vamos em frente. Depois eu queria fazer uma pergunta a você. Oi? Depois eu faço a pergunta. Em boa lógica, com efeito, não se pode falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de estar demonstrada a existência da alma que manobra os elementos fluídicos. Era o que estávamos falando. Bem como a dos fluidos que permitem se estabeleçam relações entre duas almas distintas. Ainda hoje, talvez, mal começamos a estar suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva de tão vastos problemas. Entretanto, não serão descabidas aqui algumas considerações capazes de preparar as bases para o estudo mais completo. Está aí. Era tudo o que estávamos falando. Um estudo mais completo. É o que ele falou do Michelangelo. Ele levou 2 anos preparando o esboço para depois fazer a obra. Ou seja,
ele estava caminhando no conhecimento, no discernimento de como fazer isso, de como fazer aquilo. Agora eu tenho tudo, agora então eu posso realizar a obra. Como você quer conhecer uma ciência sem estudá-la desde o princípio e passar a fazer como ela te solicita, e você achar que está conhecendo essa ciência? Como nos fala Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução 8. Aí, não tem novidade. Para mim não tem novidade. Está lá, introdução 8. É o que está aqui. O que você ia falar? Não, depois eu falo. Não atrapalhar. Vamos em frente. Opa, não, volta aqui. Quem falou? Sendo limitado em suas ideias e aspirações, e tendo circunscrito os seus horizontes, o homem precisa concretizar e pôr etiquetas em todas as coisas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. As primeiras noções do conhecimento lhe vieram pelo sentido da vista. Prestaram, vejam. As primeiras noções. Etiquetas em todas as coisas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. Não tem jeito. Está aí, está tudo aí. É a introdução 8 do Livro dos Espíritos. Eu sou espírita, eu conheço espírita, você estuda. Como é que você trabalha a doutrina espírita na tua vida pessoal? Não, eu procuro sempre fazer o melhor, né? Para todo mundo. Fulano me pede, o outro não, mas eu não posso fazer isso às vezes porque eu tenho que atender fulano. Vai, atenda mesmo! Fique na dependência das coisas que te cercam materialmente falando. Age desta forma e tu verás após como serão as outras coisas. Está aqui. É de acordo com o que você reunir. Não, mas porque eu preciso fazer, porque é meu familiar, porque eu... Sim, mas espera aí, o teu familiar é cego, mudo e surdo? Dá para entender? Dá para entender? O que cabe ao teu familiar não cabe a você, cabe a ele executar. A obra é dele. Quando você de repente passa a executar por ele, você inclusive está ajudando-o a ser deseducado consigo mesmo. A coisa é muito séria e cada um precisa pensar nisso. Você reencarnou para aperfeiçoamento moral, está no Evangelho. Não sou eu que estou dizendo isto. Está no Evangelho. Você reencarnou para aperfeiçoamento moral. Então presta atenção nesse detalhe. Apenas. Mas os meus familiares me cercam para fazer tudo, e você se deixa cercar? Você está errado com você mesmo. Vou começar por aí. Também errado com eles, ajudando a que não façam nada. O problema é dele, não é teu. Não, é porque ele me pede para fazer isso e aquilo. Peça que ele faça. Ele tem que fazer, que se esforce por fazer. Não é você que tem que fazer. Ah, mas ele precisa fazer isso, ele que faça, procure meios para fazer. Você tem os teus deveres a serem cumpridos com você mesmo. Você não veio para ser auxiliar constante de uma determinada pessoa, de um determinado ser ou de seres que te cercam, sejam eles quem forem, não importa. Seja filho, parente, tio, mãe, pai, avô, não importa. Será que eu me faço entender? Então, escutei um palestrante falando assim, né?
que você vai fazer não é o que o outro quer, o que é necessário. Então... É isso aí. E o que é necessário tem que ser bem pensado. Porque muitas vezes a gente pensa que é necessário e não é. Tem que ver qual é o caminho que toma essa necessidade. Porque você de repente vai ajudar o outro achando que é necessário que ele receba ajuda. Mas você pensou naquilo que ele vai fazer, que está te pedindo, que se ele fizesse, não seria melhor para ele? Para o seu desenvolvimento intelecto, moral, educacional? Tem que pensar nisso tudo. O espírita tem que pensar na ciência. É verdade. Esse é o grande detalhe. Não é pensar no acontecimento material, é na ciência. Muito bem, onde eu parei? Parei no fim? Parei no próximo, é o próximo. Ah, no próximo, né? Vamos, peraí. Deixa eu dar uma recordada aqui. Sendo limitado às suas ideias e aspirações, tendo por circunscrito os seus horizontes, o homem precisa concretizar e pôr etiquetas em todas as coisas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. Depende dos dados que reuniu, né? Você tem que basear um estudo nisso aí. É bom, é ruim? As primeiras noções de conhecimentos que lhe vieram pelo sentido da vista, foi a imagem, pelo sentido da vista, foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Eu olhei uma cadeira. Quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser. Fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Viu, dona Valéria? Viu? Isso lhe aconteceu em várias reencarnações. Ok? Pois é. Dependendo dessa quintessência, a senhora tem que medir bem, hein? Ora, que é a memória? Senão uma espécie de algo mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Que se foram. E constituir os acontecimentos que se foram? Isso. E constituí-los? Depende, né? Esse algo tem marcas nos pontos principais. De alguns fatos o indivíduo se recorda imediatamente, mas para recordar-se de outros precisa folhear o algo por longo tempo. Nem tudo o que trazemos na memória contínua conseguimos trazer a memória do momento, da existência, tudo. Não conseguimos trazer tudo. Mas aquilo que ficou mais marcado em nós, isso trazemos com maior facilidade. E outras coisas que não representaram nada para a gente, elas se apagam. Perceberam? Perceberam? Então, quando você começa a fazer determinadas coisas imprestáveis, determinadas coisas podres, que começam a interferir na tua memória existencial, é sinal de que isso aí ficou muito marcado em você. Está muito impregnado e você precisa jogar no lixo. Então cabe a você, com o conhecimento que tem, não deixar que isso venha a interferir na tua memória existencial. Joga fora. Porque aí pode se reincidir em todo aquele erro, vou dizer assim, toda aquela vivência do passado. Perfeitamente. Então, Roberto, é por isso que se usa a palavra educação
e não constrangimento daquele comportamento. Se você constrange e não educa, aquilo vai voltar. A educação permite que o pensamento surja, mas você tem um controle através da educação. Perfeitamente. Então você não pode se recriminar porque você traz alguma coisa do passado nociva para a existência atual. Você tem que educar e ter um controle sobre isso. Perfeitamente. Porque aparece, às vezes, por causa da nossa singularidade, cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós tem uma experiência diferente, aí fazer isso como regra geral, às vezes, impede que você se eduque. Porque você fica constrangendo, e a educação não veio. Então, é um tempo de educação. Mas é isso mesmo. Por isso que Jesus é o mestre da educação. Mas é isso mesmo. Não é isso? Mas é isso mesmo. E aí você faz ligação com o que falamos ainda há pouco, que está no Evangelho. Isso. Você reencarnou para aperfeiçoamento moral. E tem uma passagem no Evangelho que é bem clara. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Perfeitamente. É isso Não é? aí. Se você educa o teu sentimento, você lidar com aquilo de maneira natural, não fica tão se achando pecador, se achando o último dos homens. Ah, eu pensou? Vamos controlar o pensamento, vamos educar. E nós reencarnamos para isso. Exatamente. Agora o problema é a gente se achar pecador porque pensa. Pecador porque tomou atitude. A gente não é pecador, a gente está no processo de aprendizado. Nós não estamos prontos. Ué, então vamos ter um pouquinho. E quanto mais conhecimento se tem, mais responsabilidade nesse sentido. Exatamente. Aí também conta. Diga. É interessante, eu abri hoje o Evangelho e caiu perdão das ofensas. Aí li e tal. Sabe o que eles fizeram comigo? Me fizeram lembrar de algumas situações que eu vivenciei no período que eu trabalhava. Algumas atitudes que se, caraca, não é que eu fiz isso mesmo? Então eu estava lembrando de coisas que eu fiz por ignorância. Porque não tinha alcançado hoje você não as faria mais. Não. Que bom, você aprendeu. De jeito nenhum. Você aprendeu. Você se educou, como falou o Maxwell. Você procurou a educação, você já sabe que não deve fazer daquela forma. Mas isso não acontece só com você, não. É com todos nós que estamos aqui. Exato. E quem disser que isso não acontece, eu vou dizer que está mentindo. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Você não veio, nem todos nós viemos parar no mundo de provas e expiações, porque temos tudo corretinho. Não é? Evidentemente que não. Somos todos espíritos doentes. Inferno. Que doença, hein? Doença da alma. Onde é que eu parei? Tá bem, né? Foi ao alto por longo tempo. Ok? Vamos adiante. Nós estamos falando de memória, viu, senhora? Já compreendeu como é que funciona a memória? Ela vem de longas datas. Vem lá de trás. De trás aonde? Lá na anterioridade. Tá certo. Agora, uma pergunta, antes que você passe para outros. Um bom espírito, como está, por exemplo, na questão 322, o pressentimento, que é o conselho de um bom espírito que quer ajudar, ele não pode avivar umas boas ações que você fez no passado que por prazer se culpou naturalmente de outros prazeres, mundanos às vezes, e esquece aquele bom pensamento, aqueles atos dignos que você fez no passado? Pode, de acordo com o teu livre-arbítrio. Tem que respeitar o livre-arbítrio. Se você estivesse ajudando no mesmo sentido, ele então te ajuda. Mas depende do teu livre-arbítrio. Eu quero fazer tudo de bom, mas estou fazendo o que não presta, fica difícil, né? Essa é uma das funções do anjo da guarda. Questão 400. Não, 489. Anjo guardião espiritual. É o teu guia espiritual. Pois é. Ele tem essa função. Tem que avivar as coisas boas. Porque a primeira ajuda tem que partir de você mesmo. Depois dele, né? Aí ele vem e ajuda. Agora, interferir para que aquilo aconteça, jamais. Ele não burla o teu livre-arbítrio. Por que eu, esse perdão das ofensas, quando eu li, pensei em adultério, né? Modificações, interferências, aí me fez... Bom, eu não sei do teu passado. Sim, não, mas é o passado agora, hoje. Eu sei, eu estou brincando. Mas o que acontece? Do que ele falou, lembrar só de coisas boas? Não,
Lembra do que você fez. Por que você não vai perdoar o outro que está fazendo coisas equivocadas se você fez isso e isso? Opa, é verdade. Eu fiz. Você faria hoje? Não. Pois é. Hoje não. Pois é. Porque eu já entendi que não era assim. Pois é. Se você se educa num determinado sentido de alguma coisa que você deseja fazer, e o guia espiritual vê que realmente você está educado, o teu livre-arbítrio vibra daquela forma, ele vai e te ajuda. Mas se você está querendo fazer daquela forma, mas você não está fazendo nada por você mesmo, ele não vai interferir no teu livre-arbítrio, é um problema teu. Ah, eu quero me jogar embaixo do ônibus. Vai e se joga. Acha que ele vai te abraçar para não jogar? Vai não. Não vai não. Ele vai ficar vendo. Ih, caramba, agora está mais comprometido ainda. Tem que ter cuidado. Agravou a situação. Porque muita gente pensa que o amigo espiritual, o anjo da guarda, como ele falou, o guia espiritual, vai amparar em todos os sentidos. Não é assim não. Você precisa fazer por... Ajuda-te que o céu te ajudará. Fácil, está no Evangelho, não? Então a primeira ajuda tem que partir de você. Se não há solução de continuidade, as coisas ficam mais difíceis. É sempre assim. É sempre assim. Não tem como. Porque quando não há solução de continuidade, é porque faltou responsabilidade. Faço-me entender? E aí, os amigos espirituais estão vendo. Acha que eles vão burlar o teu livre-arbítrio para que você tenha... Não, aquele fulano ali está com pouca responsabilidade. Bota a responsabilidade dele. Não é assim, não. Hein, Roberto? Roberto, só uma questão aqui, assim, importante. A palavra esboço, ela tem um sentido muito amplo. Então, quando você vai cometer um crime, um suicídio, você esboçou aquilo no teu pensamento para chegar. O amigo espiritual ajuda você a mudar o seu esboço do pensamento. Mas a partir do momento que você insiste, aí você fica por dentro. Agora ele ajuda muito quando você começa a elaborar no seu pensamento questões que vão trazer prejuízo para você como espírito. E aí nesse esboço ele te ajuda. Da intuição. A partir dali fica por conta de você. Mas ele sempre ajuda no esboço equivocado. Você falou da intuição. Claro, e a intuição é tua mesmo. Ele ajuda você na recordação do bom pensamento. É porque às vezes eu escuto assim, quando eu vou fazer uma besteira, eu escuto assim, vai fazer isso de novo, Maxwell? Eu escuto. Vai repetir a mesma besteira. Vai de novo, Márcio. Isso, aí eu volto. Aquele barzinho, aquele samba, aquele pagodinho que eu gostava. Né? Aí começa aí daqui a pouco o Maxwell vai para lá, aí eu não, chega, aí eu volto. Entendeu? É nos bolsos que eles trabalham, não na decisão. Agora deve ser. Com relação rapidinho que ele está falando aí, tem uma pergunta que Kardec faz no Evangelho sobre. Deixa eu se me lembro. Kardec perguntou assim: pode o espírito ser responsável por um crime que não se efetivou? Isso é ilusão, que Jesus falou: aquele que pensar na mulher do próximo vai cometer o adultério. Então, Kardec fez essa pergunta, o espírito responde. Qual Kardec depois vai responder que à medida que o espírito faz um esforço para educar sua mente, clarear, colocar ela dentro da lei de Deus, ele não é nada de moço, não. Ele não vai fazer o erro, o crime. Agora, se ele comete um crime só em pensar, mas eu quero fazer mal a ela, mas eu não encontrei ela. Eu já vigia a lei de Deus. Você jamais fala mal a ela ou qualquer outra pessoa. Eu posso fazer no pensamento. Não, você não faz mal. Não, você não faz mal. Não. Nenhum homem faz mal ao outro. Não, você não está entendendo, pô. O cara queria saber, se eu pensar em fazer mal a ela, mas não conseguir, eu infringi a lei de Deus. Você fez mal a você mesmo. Eu infringi a lei de Deus? Você não fez mal a ela, você fez mal a você mesmo. Infringir a lei de Deus, porque a lei de Deus é objetiva. Você pensou em fazer mal a alguém, mesmo que não faça, você já infringiu a lei de Deus. Está entendendo? Não é esboço, não. É o pensamento. Mas sempre que você pensa em fazer mal a alguém, você não vai fazer. Porque o homem faz mal ao outro. Está no livro dos Espíritos. Mas eu não vou fazer não, Gal. Você não está entendendo. Você pode servir como instrumento. Você não está entendendo. Mesmo que eu não faça, mas eu já infringi a lei de Deus. Mesmo que eu não faça. Então ela tem a proteção dela. Aí você vai se livrar de mim. Perfeitamente. Mas eu vou livrar de Deus. Porque pensamento constrói. Infringir a lei de Deus. Perfeitamente. É subjetivo. Perfeitamente. A memória é como um livro.
Está ouvindo, dona Valéria? Presta bem atenção nisso, hein? Aquele em que lemos É isso mesmo. algumas passagens facilmente novas apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente compulsadas devem ser folheadas uma a uma para que consigamos fixar um fato a que não demos a devida atenção. Ponto pacífico. A tua memória foi construída há milênios. Você começou a construí-la. E está tudo lá armazenado. Só não estão armazenadas na memória fatos que você não deu a mínima importância. Mas os outros estão. Quando o Espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem. O álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles, mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Isso eu gosto. Em dadas circunstâncias, podem mesmo intencionalmente ajudar a nossa pesquisa ou perturbá-la. Vai depender do que você esteja pensando. Aí você atrai o capeta ou o bom espírito. E ele pode ajudar. O obsessor adora isso. Porque eles estão vendo. É verdade. E que pensar das pessoas que gostam, não interrompendo você, não só ler, mas ver filmes pornográficos. Passam a noite, mais noite, se deleitando com aquelas imagens horríveis. Estão nesse range de magnetismo. Tanto quanto estado de vigília como estado de emancipação. A imagem impressiona mais do que o livro. Tanto como estado de vigília e de emancipação. Aí quando ele entra no estado de emancipação, está lá os amigos dele com as mesmas vibrações. Aconteceu com o Marcondes no Missionário da Luz. Chamou para si 3 entidades femininas que depois não podiam ir para o Não tem como. Aí, segura, agora segura. Memorizou direitinho as 3 figuras femininas que vieram cobrar dele. Opa! Você não contei um caso aqui. Eu já contei um caso aqui de uma senhora que acompanhava inclusive o marido dela na casa espírita. Ele trabalhava na casa espírita. Ela ficava na assistência, prestando atenção. Mas a mente dela funcionava de outra maneira. Quando chegava, vou resumir, quando chegava a noite que ela ia para o estado de vigília, que ela dormia, lá estavam os amigões levando ela para a casa de prostituição. E reativa até o prazer, né? A prostituição lá é mais severa do que aqui. Está pensando que é fácil? A escravidão lá é mais severa do que aqui. Aqui eu não posso te tornar um ovoide, lá eles te tornam. É isso mesmo. Daí eu sou idoso, não penso mais nessas coisas. Pois é. Coisa séria. Apelou logo para a idade. Então, de acordo com o teu comportamento no estado de vigília, é o que você vai encontrar no estado de emancipação quando você dormir. Não tem como. Não tem como. O ditado diz, aquilo que o homem pensar, isso ele fará. Muito bem, vamos em frente aqui. Quando o espírito encarnado se lembra... Terminou. Terminou? Agora é a vez do Maxwell. Terminou. Mas agora ainda tem a Gênese. Gênese. Terminou obras póstumas. Agora tem a Gênese. Capítulo 11, Encarnação dos Espíritos, item 21. Temos que estudar. Todas essas coisas estão nos livros da codificação. O Quaresma procura. Todos podem procurar. Todos podem procurar. Encarnação dos Espíritos. No item 20. 21.
Entretanto, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor que antes. Ele renasce tal qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí se manifesta a bondade do Criador, visto que a lembrança do passado, muitas vezes penosa e humilhante, adicionada aos amargores de uma nova existência, poderia perturbá-lo e lhe criar embaraço. Ele apenas se lembra do que aprendeu, porque isso lhe é útil. Se por vezes conserva vaga intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sono fugitivo. É, pois, um novo homem, por mais antigo que seja o seu espírito, adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições anteriores. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos olhos e ele julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Perceberam? Ele aqui está falando do processo reencarnatório. Porque você faz um processo reencarnatório com todos os dados para promover a tua evolução. E, obviamente, a lembrança fica mais viva de tudo aquilo de bom que você pode aproveitar de existências passadas. E se você é um espírito que está a fim de crescer espiritualmente, você vai agregar no que está na memória existencial aquilo que é substancialmente favorável para acelerar o processo daquelas coisas que você precisa realmente realizar e que você se comprometeu. Mas se você vai ficar ligado em coisas que não prestam, porque você tem livre-arbítrio, a memória é tua, aí você se perturba e acaba não sendo auxiliado pelas suas aquisições anteriores. Aqui é uma outra forma de relatar um processo reencarnatório, aquilo que ficou previsto no processo reencarnatório, a partir do fato do espírito. A partir do fato do espírito, do planejamento reencarnatório, do mapeamento genético, está tudo aqui. Está tudo aqui. É só vocês lembrarem do processo, como ele acontece. Aquilo que é imprestável não fica vivo para a tua recordação. Deus evita para que você não se prejudique. Agora, se você quer buscar, você busca o que não presta. É o que a gente vê por demais acontecendo. De espíritos completamente rebeldes. Então, aqueles que são mais rebeldes, esses passam a fazer tudo que não presta. Jogam fora a memória existencial. Quando fizeram um reencarne, um processo reencarnatório individual. E até mesmo aqueles que fizeram um processo padrão. Porque eles também guardam na memória existencial o que é de melhor. Porque o amigo espiritual promove que aconteça dessa forma, dessa maneira.
mas ele acaba jogando fora e se liga naquele passado rebelde, em tudo aquilo que não presta. Você já está sabendo bem como funciona a memória? Não. Minha cabeça, eu imaginei assim uma luz no seu tamanho, assim. E dentro dessa luz, todas as vivências estão como se fossem um chips. Está tudo guardado com você. Você, alma, está tudo guardado em você. Então, algumas lembranças que te chegam, elas vêm porque estão guardadas com você. Não é porque ninguém falou, porque alguém disse, porque um quadro que você viu, isso te faz recobrar coisas que estão guardadas na tua memória. E você se recorda. E você pode botar em ação ou não, depende de você. É coisa boa? Vou agregar ao que preciso fazer. Não, que isso, de jeito nenhum. Fazer mal, xingar o Gil, não vou fazer isso. Não faz. E não faz. O Gil não faz, isso não presta. Sim. Estou falando aqui, isso é coisa ruim, né? Eu usei isso Nada que seja ofensivo. simplesmente para mostrar que é uma coisa que não presta, não se deve fazer. O reprimir, o educar, como eu estava falando do Maxwell ainda há pouco, depende de cada um de nós. Não, isso aqui não. Não, de jeito nenhum. Que pensamento terrível é esse? Apaga, joga fora. Eu vou em frente. Terminou. Deixa eu reforçar mais o que esse estudo está dizendo aí. Na questão 218, Kardec perguntou aos espíritos se as ideias, aí eu vou entrar no que eu estava falando, se as ideias inatas não é uma quimera, porque ideias inatas é aquilo que você já armazenou na sua memória integral, já está fixada nele. Então os espíritos responderam que aquilo que o espírito conquista em termos de conhecimento não se perde, principalmente as coisas boas que vão ajudá-lo a progredir. Ideias inatas não se perdem. Aí ele já está repetindo aí. Todos nós nascemos com ideias inatas. Isso. Todos renascem no processo, através do processo reencarnatório, com ideias inatas. Né? Tanto é que quando você começou a se entender, você não metia a mão em água quente, né? Fervendo. Metia. Você já sabe que não deve, né? Aquilo vai queimar. Você tem a ideia que aquilo queima, então você não coloca a mão, porque você sabe que vai queimar. É a experiência que já tem, né? Você, de repente, começa a fazer determinada obra e faz com facilidade. Isso é conhecimento que você já adquiriu. Não é? Então, você faz. Isso é inato. Então, como você falou de ovões e tal, vinculado às trevas, aí minha pergunta é assim, as trevas têm permissão para promover uma reencarnação? Sim. Há muito tempo, e não é de hoje. E tem muitos reencarnados, tem muitos reencarnados pelas trevas. Por cidades trevosas que tem um departamento de reencarnação. Tem muitos reencarnados dentro da doutrina espírita e que vieram para perturbá-las e foram reencarnados por trevas, por órgãos trevosos. E o seu Gil? Há muito tempo. Doutor Inácio O Ferreira. seu Gil disse que não, Há muito tempo. espírito superior. Doutor Inácio Ferreira diz que são os infiltrados. São os infiltrados. As trevas também promovem reencarnações. Eles sabem como fazer uma reencarnação? Adora ser presente de cada espírito. Sim, com certeza. Mas a primeira coisa que eles pegam, cara. É isso. Adora mandar. Mas é isso mesmo. Adora dar. Mas é bom acentuar que tem limite. Que é onde ficaria Deus que permitisse que seres planejassem uma reencarnação para embaraçar as igrejas evangélicas, por tais ideias. Mas tem. Tem um limite. Não, mas tem. A supervisão celestial, vamos dizer assim, o espírito superior, Amigo. observando.
Amigo limite, Gil. tem um valor ali. Tem que Amigo Gil. Gil, amigo Gil, Presta atenção. tudo no planeta Terra, para aqueles que reencarnam ou que estão nas esferas do planeta Terra, tem limite. Isso. Então não é novidade, não é novidade. Sabe o que eu estou dizendo O isso? teu livre-arbítrio é limitado. Você acabou de dizer, você acabou de dizer uma coisa muito interessante. Eu vou repetir com outras palavras. Uma vez o Emmanuel falou para Chico que estava pondo em dúvida a atuação do Criador no que toca ao bem. Aí o Emmanuel deu uma lição a ele, depois ele encerrou dizendo assim, ó, nada acontece a revelia de Jesus e os seus prepostos, o Espírito amigo, que trabalha para a nossa renovação moral e a caminho da nossa angelitude. Nada acontece sem que Deus não saiba e nada acontece sem que o anjo guardião, num patamar mais baixo, esteja vendo o que você está sentindo, esteja vendo o que você está confortando. Agora, o Robson Pinheiro, se ela ler o Robson Pinheiro, ela vai ver que o que você está falando aí tem razão. Robson Pinheiro? Sim, Robson sim. Pinheiro, como Eu tenho vários livros dele. como os organismos Eu tenho vários livros dele. Pois é. E ele foi bastante levando pancada por aí. Eu sei disso. Está levando. Mas não é só ele, não, A vários. Pérez já afastou o livro dele, vai ser afastou. Tá vendo isso aqui? Sabe por que eu botei ali? Não. Porque Deus permitiu. Isso. Senão eu não colocaria. Que- Faço-me entender? Pois é. Parece uma coisa simples, né? Mas só acontece o que Deus permite. Nada acontece sem que Deus permita. Exatamente. Nada. Exatamente nada. Acabou. Exato. Por isso que a André recomenda, o mal não merece comentário em tempo algum. Quando você começa a comentar sobre o mal, o valor do mal, o poder do mal, você está favorecendo as trevas. E não a Jesus. Ainda tem mais. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, análise à luz do século 21. Agora entra em pauta aquele moço lá, Maxwell. Pronto. Aqui, ó. Ah, é verdade. 10 horas. Acabou a memória. Podemos continuar? Sim, Então, sim. já que nós fizemos o esboço, não é? Estamos todos preparados para ir para o detalhamento. Olha, Gil, nós fizemos o esboço, não é? E agora nós vamos para o detalhamento. Mais para cá? Isso. Então, quando nós vamos entrar nesse assunto específico, é o Evangelho nos trazendo o detalhamento dessa palavra aqui, perda e prematuros. Quando nós olhamos a palavra perda, ela é um esboço de uma ideia que está contida na nossa tela mental, que é a proporção que vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos entendendo essa palavra perda com a outra conotação. Agora, ajudado pelos amigos espirituais, que faz com que tudo que nós armazenamos na nossa memória como perda, ela faz que nas encarnações sucessivas nós continuamos sentindo dores de perda. Dores por acharmos que perdemos de fato. Quando você usa a palavra perda literalmente, você perdeu. Acabou. Não existe mais. Não é isso? Quando a gente olha a palavra perda, então essa é uma palavra que você fala, uma interpretação literal da palavra. Agora, com as ferramentas que nós temos, quer dizer, usando as ferramentas do século XXI, nós vamos perceber que os espíritos superiores muitas vezes falam que a dificuldade dele de colocar uma ideia, colocar um sentimento, é a falta de vocabulário para que nós possamos. Não é isso que eles falam? O vocabulário de vocês são pobres. Por mais que eu queira chegar perto de um esclarecimento, eu não encontro palavra. Então a gente não pode ser preso à palavra para poder ter um entendimento do que está acontecendo. Porque a princípio, você traz na sua memória contínua essa questão da perda. Você perdeu, acabou.
não vai ver mais, destruiu-se, perdeu-se. Isso aí, para nós espíritos, quando trazemos durante muitas encarnações essas interpretações literais do Evangelho, nós não damos um passo adiante. Por isso que você, para estudar o método do professor Eurípides de Barçanufo, você não pode ser um espírito, ou espírita cristão, que você começou a estudar a doutrina espírita da primeira hora. No mínimo, você tem que ter alguns anos de estudo da doutrina espírita para entender as ferramentas que ele usa. Porque se você não tem essa experiência, essa vivência de estudar a doutrina espírita com seriedade, estudar a doutrina espírita com quem está interessado realmente em educar-se, em aprender, nós não vamos continuar na nossa memória essa palavra perda. Então, quando alguém que está próximo de você deixa o corpo, a sua memória, que ficou para trás, porque a separação de uma memória contínua para a memória atual não é um muro que separa, muro de pedra, é um véu. Não é? E quando é um véu, você tem acesso a essa memória contínua do passado de maneira natural, instintiva, porque você não educou, você não detalhou o entendimento, o que os espíritos querem falar com perda. E nós vamos ver durante o estudo que eles usam a palavra agora, no século XXI, separação. Entendeu? Aí muda. Separação momentânea. Então, nós não perdemos. Aí, quando você tira da sua tela mental essa palavra perda e substitui por separação momentânea, nós temos um consolo que esses reencontros vão acontecer, que são as nossas expectativas. Se você não muda hoje, no seu presente, essa tela mental, você não vai ter esses reencontros promovidos com seus entes queridos, porque você trouxe a memória da perda. Percebeu? Então, a nossa mente, o nosso íntimo é que determina realmente quem nós somos. Por isso que o vocabulário, agora do século XXI, com as ferramentas do professor Eurípides de Barçanufo, vai fazer com que nós sintamos o consolo da doutrina espírita, não intelectualmente, mas por vivência, por experimentar esse sentimento de separação e não de perda. Mudou ou não mudou? Muda. E muda radicalmente, porque você agora está num processo de humildade, de não ficar petrificado, principalmente no seu coração, nas ideias contínuas que ficaram que você rebeldemente não quer aceitar. Ou não tem a humildade de mudar o vocabulário. Por isso que muitas vezes nós comentamos aqui, na tribuna desse estudo, se você não tiver humildade, você ficar usando as ferramentas lá do século passado, nós vamos ficar ainda na perda. A palavra separação nos sugere assim, uma viagem. Fulano Também. viajou, estou separado porque ele foi para um outro lugar. Sim, mas se nós não fizermos essa reformulação íntima, esse trabalho na nossa mente, para tirar essas ideias que ficaram petrificadas em nós não vamos seguir adiante. Então, se nós somos espíritas cristãos, que seguem o Cristo, que seguem Jesus, nós temos que ficar focados toda a nossa mente, agora nessa encarnação, em mudar aquilo que nos prejudica como espírito, principalmente para os reencontros com nossos entes queridos. Porque isso é a saudade. Né? A separação da saudade, a dor da saudade é uma dor. A dor de uma perda é uma coisa que é irreparável. Aí muda até o sentimento. Exatamente. Muda tudo. Por exemplo, quando Chico Xavier fazia os encontros dele com as mães, trazendo carta dos seus entes queridos, que só tinha senhoras lá, desesperadas, porque essa palavra perda estavam nela, até por imposição de religiões que nós frequentamos em encarnações passadas, não é? Céu e inferno, acabou, tudo isso ficou gravado em nós. E quando ele trazia uma carta de um filho, para consolar o coração das mães,
nós vamos lembrar que muitas mães não recebiam as cartas. Algumas sim e outras não. Então, uma das mães que recebeu, ela estava no meio da cadeira, tinha mais duas do lado. Ela recebeu a carta do filho e a que estava do lado direito e do lado esquerdo não receberam a carta. Então, olha só o que é o pensamento. O pensamento de uma das mães que estava falou, eu não acredito que essa mensagem seja real ou que o meu filho está vivo, porque a carta que veio foi para o filho dela e não foi do meu. A outra pensou, eu sei que meu filho está vivo, porque se veio para o dela, poderia ter vindo para mim também. Se não veio, porque houve algum impedimento. Dois pensamentos diferentes. Porque receber consolo individual, egoisticamente, faz com que continuemos amarrados em alguns pensamentos, alguns sentimentos que não fazem com que a gente enobreça, que a gente dê um passo para frente. Veja, não falaram, mas pensaram. E os espíritos presentes perceberam e falaram, porque eles estavam estudando juntos, encarnados e desencarnados, como estamos aqui agora. Então os espíritos estão aqui lendo o nosso pensamento, lendo aquilo que nosso comportamento de mudança permite. Eu sempre gosto de falar isso. A nossa individuação, a nossa singularidade, o nosso grau de evolução são diferentes. E isso é respeitado também como se fosse o próprio livre-arbítrio de escolha. Então, não houve uma condenação da mãe que pensou daquela maneira. Houve um entendimento com a leitura dela, não é? E ainda dentro de um grau de evolução, de apego, de desconfiança, de incerteza, falta de confiança nas leis divinas, que fez com ela pensar daquela maneira. Mas um dia, ele, espírito, encarnado naquele corpo feminino, vai fazer essa transição através da progressividade da esperança. Então, cabe a nós, como Deus, como Jesus, tem grande paciência conosco no nosso grau de evolução, naquilo que nós temos entendimento dentro da nossa singularidade, dentro daquilo que nós fizemos como planejamento reencarnatório. Vamos em frente? Agora vamos entrar nos detalhes sobre a perda e a morte prematura trazida pelo livro dos Espíritos e pelo Evangelho. Vamos lá. São as questões que são abordadas, né, no livro dos Espíritos, que são, como ele colocou, pequenas lembranças que nós vamos amadurecendo à proporção que vamos estudando juntos. Eu sempre gosto assim, né? Nós somos uma família, nós somos um corpo doutrinário. Então, todos nós temos uma participação importante no estudo, porque são convidados companheiros desencarnados para assistir o estudo, para maturar já essa proposta de retorno ao corpo com essas ideias inatas que vão ser construídas através da educação. Correto? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, que trata da questão perda, ainda a palavra, dos entes queridos e morte prematuras. 934, do Livro dos Espíritos. 934, do Livro dos Espíritos. Nós tivemos um comentário da vez passada, que o Roberto estava dodói, que não pôde vir, sobre essa questão de nós pegarmos, pensarmos a pergunta com entendimento, quando é que Kardec quer chegar com aquela pergunta. Antes de passarmos para a resposta, é entender a pergunta. Aonde ele quer nos levar como espírito ao entendimento da questão. Não é? Porque o professor Ipit de Barçanu fala para nós que Jesus não fala para corpos. Jesus fala para espíritos. E espíritos nós somos. Espíritos nós temos que nos comportar. Espíritos nós temos, porque se não pensarmos como espírito, nós não vamos entender a pergunta. E se não entende a pergunta, muito menos a resposta. Aí vamos passar de maneira intelectual, vamos fazer uma interpretação pessoal sem um todo do entendimento, porque ele não fala para a individualidade, ele fala para todos nós que somos espíritos. E nós somos um corpo coletivo de aprendizado dentro da casa espírita. Então, esse personalismo de falar individualmente para todos dentro do grau
de evolução, que todos nós devemos estar no mesmo nível, que estamos aqui estudando, então nós temos interesse em realmente apreender. Vamos lá. Resposta dos espíritos. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto ao pobre. Ele falou a causa do sofrimento, nós somos estudantes da causa e não dos efeitos. A causa atinge tanto o rico quanto ao pobre, tanto o espírito que encarna na experiência da pobreza ou da riqueza. Não faz diferença. Representa uma prova ou expiação. A lei é comum para todos. É um aprendizado, o Espírito nos respondendo que, independente da condição que nós estivermos, essa experiência virá para o nosso aprendizado com o Espírito. E não... Desculpa, você não deu uma pergunta. Não, eu? Não. Então vamos ler. A perda dos antes, que nos são caros, não nos causa tanta dor mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade? Vamos entender a pergunta? Independente, eu fui até na resposta, independente da nossa momento reencarnatório, essa não depende da nossa vontade, porque a nossa vontade vai dentro desse nosso livre-arbítrio para poder termos entendimento que a situação que nós viermos, nós vamos passar por essa experiência independente da nossa vontade. Então, nós vamos ter a humildade de ter uma aceitação, porque o tema é sobre resignação, no capítulo 5 do Evangelho. E ser resignado é entender a vontade de Deus, independente da nossa vontade. A resignação é uma ressignificação daquilo que nós pensamos como espírito e as modificações que vão acontecer atendendo à vontade de Deus. E essa causa da vontade do sofrimento atinge tanto a um como a outro, vê como prova, representa uma prova de expiação. E a lei é comum para todos, mas já é um consolo poderes comunicar-se com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, já estamos no século XXI, os meios, as ferramentas que nós temos para ter a certeza já não são mais as mesmas que foram usadas no século XIX com Allan Kardec. A mediunidade, ela já sofreu um processo de educação e de maturação e de experiência de vivências em muitas encarnações que faz com que você use a sua mediunidade agora para ter essa certeza. É acessível aos nossos sentidos agora, não são mais, por exemplo, a mediunidade de incorporação para que mostre que existe um espírito presente. Ou batidas de mesa, ou aquelas... para despertar. Hoje, como nós fazemos isso? Por quê? Porque pela experiência que nós temos como espírito há algum tempo, nós vamos perceber que a mediunidade reflexiva, a mediunidade que você busca no seu arquivo, resposta que você já está em você, porque nós somos um arquivo vivo, como o Roberto falou, nós somos um livro. E acessar o nosso arquivo é uma questão de reflexão em busca da verdade e falar a palavra por que, Senhor? E quando nós falamos a palavra por que, Senhor, eu estou passando por isso, por que, Senhor, está acontecendo com isso, nós fazemos uma reflexão e a mediunidade entrando em expansão, nós, espírito, nos descolamos um pouco do corpo e aí nós interagimos com nossos amigos espirituais e vamos ter acesso ao nosso arquivo de consolo, mostrando que não houve uma perda, houve uma separação. Porque está no nosso arquivo. Isso, porque nós já estudamos isso, só estamos aqui lembrando esses fatos. Então aí vem um consolo muito grande para todos nós, porque como foi falado antes, o esboço
Já está pronto, nós estamos agora para o detalhamento de entender as leis de Deus, por que elas acontecem. E não ficarmos rebeldes e desesperados, porque é a vontade de Deus. Está crescendo todo mundo. Tanto o espírito que saiu, ou prematuramente ou não, ou você que está passando uma experiência que é necessário você passar por ela. Então, por trás disso, nós temos que ter a certeza que existe a vontade de Deus agindo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento das separações momentâneas e como nós devemos reagir perante essa vontade de Deus, mesmo que venha contrariar a nossa vontade, porque o nosso senso de justiça ele é equivocado. Onde está a justiça de Deus que tira alguém novo? Como a gente não fala essas perguntas muitas vezes? Onde está a justiça de Deus que um bebê que acaba de nascer, aí nós vamos no detalhamento. Existe a palavra completista, não existe na doutrina espírita? Sim. Isso é o quê? Um detalhamento. E quem não estuda a doutrina espírita não tem os detalhamentos, só tem o esboço ainda em construção. É porque geralmente nós que somos ainda ignorantes, a gente vai pelo acontecimento, pelo fato, a maneira como foi o efeito. Né? As pessoas não levam para esse lado, né, que é completista. E também não levam como lado da causa. Da causa. Né? Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é perfeito, existe uma causa justa, uma causa perfeita para o acontecimento. E a gente fica pensando, imagine quem não é espírita, quem não tem esse conhecimento. Não importa. Se você é espírita, se você é católico, não importa. Importa que você é um arquivo vivo. Um espírito que viveu muitas experiências em várias religiões diferentes. E acessar esse arquivo, todos nós somos um arquivo vivo. Lembrei do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Isso aí. Até E a gente fala. E não presta atenção. Mas por quê? Porque a gente escutou falar. A gente repete porque escutou falar. Mas se você refletir sobre as palavras e pensar, cada uma delas você vai tirar do seu arquivo o que cada palavra daquela significa. Muitas vezes nós preparamos um estudo e de repente o amigo espiritual que está nos ajudando no estudo tira do nosso arquivo alguma coisa que vai detalhar o estudo que não estava dentro da bibliografia que nós preparamos. Não é isso? Então, esse preâmbulo que o Roberto fez sobre o esboço, o detalhamento, é importante. Nós já passamos a parte do esboço, acredito eu. Nós estamos procurando detalhamento usando o esboço, que já foi feito. Agora vamos construir, cada um dentro do seu tempo, para poder detalhar o porquê de eu ter que estar entendendo e fazer as pessoas que o nosso lado está entendendo, não com palavras. A gente não vai conseguir. A gente vai conseguir com os sentimentos que emanam em cada um de nós do entendimento do acontecimento. Porque o teu pensamento, o teu magnetismo chega naquela pessoa com mais força do que você falar. Ou um abraço que você dê pensando assim, você não perdeu ninguém. Você só se preparou, aguarde para o reencontro. Você pensou, você plasmou e você criou um magnetismo de consolo para quem não entende como você entende. E a gente faz 2 horas falando, querendo dar o consolo e não convence a pessoa. Então o pensamento, o amor é essa força propulsora que faz a gente entender essa questão da perda e da separação momentânea. 936, agora a mulher pergunta. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos desencarnados que os provocam? Isso é uma coisa muito interessante de pensar nisso, não é? Aonde está a nossa confiança em Deus? Aonde está o nosso amor por quem partiu, para que nós egoisticamente temos sofrimentos desnecessários, acima da média, né? Excessiva, sem propósito nenhum, porque o excesso dessa dor não está porque você ama. O excesso dessa dor porque você é egoísta.
Você quer reter a pessoa perto de você. Muitas vezes você fala assim, ah, minha mãezinha se foi, que saudade. Ela fazia um feijão tão gostoso. Você está com saudade da mãe ou do feijão? Entendeu? Então, eu tenho uma conhecida que ela perdeu um irmão, né? E uma semana antes do falecimento dela, ela teve uma briga com ele. Então ela está carregando uma culpa muito grande. Então ela está vivendo uma situação de estar tentando demover. Parece necessário, mas essa culpa, entre aspas, vai fazer com que ela busque resposta. Isso. Entendeu? É uma dor como fosse permitida para que você procure resposta. Nada disso está acontecendo por acaso. Ela tem outra resposta. Se ela não tem na memória dela, ela vai ter que construir, nessa encarnação, um arquivo novo e apagar aquilo que ficou arquivado, contrário à lei de Deus. Por isso nós estamos encarnados. Exatamente para isso. Agora, qual é o nosso comportamento perante essa atitude? Não é pedir nas nossas orações que ela, através do fenômeno do sono, como acontece com muita gente, encontre com os antes queridos de maneira tão real, tão real, tão real, que ela vai falar, não morreu, está vivo. E aí vem o consolo e o irmão fala para ela, não, você não me fez nada, eu te perdoo, esquece isso, segue sua vida, eu te amo. Pronto. Apaga dessa memória atual dela alguma coisa que está trazendo prejuízo. Não foi para isso que ela encarnou. Para ter sentimento de culpa, sentimento de mágoa, sentimento de tristeza, que estão armazenados em nós, que volta através de uma atitude que nós não deveríamos mais ter perante a tudo aquilo que nós já arquivamos. Nós somos um arquivo vivo. Acessar o nosso arquivo é uma importância muito grande, quando nós vamos discernir qual é o nosso compromisso reencarnatório, meu, individual, não seu, não do Gil, o nosso compromisso reencarnatório. Então vamos lá. O espírito é sensível, o desencarnado, à lembrança, às saudades daquele que amou na terra. Mas uma dor incessante, olha isso, e fora de propósito, o afeta. O afeta. Deve ser tão. Não, é afeta mesmo. Afeta. Penosa porque está separado. Afeta penosamente, porque ele vê nessa excessiva falta de fé no futuro e a confiança em Deus, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez o reencontro com os que ficaram. Quem não tem um desejo de reencontrar, né, os amores que partiram? E esses sentimentos excessivos, falta de fé, desnecessária, capitaneada pelo ego, que nos afasta desse sentimento de nobreza, de compreender, Senhor. Ninguém está impedindo de você sentir saudade. Ninguém está impedindo de você sentir a dor saudável, mas a dor que faz com que você fique desesperado, blasfemando contra Deus, por alguém que você ama, que era o momento dele sair do corpo. Não existe acaso. Essa palavra prematura, ela é uma palavra muito relativa, que nós temos que pensar nela. O que é prematuro para você? É saudade sim, tristeza não. O que é prematuro para você? No dicionário do Aurélio, prematuro é um bebê que desencarna. Mas no dicionário espírita, um espírito com 20 anos de idade é uma saída prematura. Não é? Eu estou com 75, estou aqui. Né? Sai alguém com 20 e eu não devo blasfemar, falar assim, eu estou aqui porque eu sou mais pecador, tenho que ficar aqui para poder resgatar. Ele saiu do corpo por uma decisão importante, porque ele poderia, se seguisse em frente, complicar a encarnação dele. Não é? Teve um caso, quando eu estudava, né, lá no ginásio, lá no Barão, em Santa Cruz, de uma senhora que tinha um filho único. E ela era secretária na limpeza do colégio, e ela trabalhou com um afinco, mais tudo. Ela fazia trabalho extra, tudo quanto é que tem limpeza ela fazia, para poder educar o filho se formar. O filho se formou em médico. Médico, olha isso. Quando ele acabou de se formar, foi para uma festa de comemoração da formatura e desencarnou numa piscina, numa festa de piscina. Desencarnou.
E quem que é essa mãe? Oi, Roberto, fala. Essa dor incessante, essa falta de fé no futuro, acontece com aqueles que não conhecem o processo reencarnatório. Sim. Que a partir do momento que você conhece o processo reencarnatório, você sabe e tem a consciência de que a coisa é toda momentânea. Aconteceu por um determinado momento. Porque no processo reencarnatório, de certa forma, fica visto tudo isso. Exatamente. Fica visto A sua leitura, né? Como espírito, desse planejamento e o porquê dela entender que o filho desencarnou com 20 anos, aí vem a resposta do mundo espiritual. Ele se formou em médico, mas ele já estava esboçando, olha isso, o esboço do pensamento dele, junto com outros formandos amigos dele, era criar uma clínica de aborto. Olha isso. Por isso que eu falei lá, intervir o teu esboço. A espiritualidade ajuda a você mudar o esboço do teu pensamento, porque não foi para isso que você se formou. O juramento que você fez na formatura não foi esse. E quando você não muda esse esboço, e você vai para o detalhamento, que é construir um consultório de forma, o que é preferível para esse espírito? Partir mais cedo, né? Não comprometer tanto a encarnar. Isso é prematuro. Isso foi fora das leis de Deus, fora do nosso entendimento do processo reencarnatório. Foi misericordioso, Senhor. Perceberam? Então, o que nós temos que fazer, como eu vou sempre repetir isso, espíritas cristãos, é ter em Jesus esse grande mensageiro da verdade. Porque as ilusões e as mentiras esboçadas em cada um de nós, elas precisam ser mudadas através desse processo educacional. Porque a educação, depois que você adquire uma virtude através da educação, você não muda mais. E ainda paga algumas marcas no perispírito através desse novo comportamento, que faz com que o teu perispírito desmarque, ou como alguém falou em chip, né? Mas o perispírito não é um chip. Porque o chip está determinado. Não muda aquilo. E o perispírito não é um chip. O perispírito é bioplasmático, ele muda. Sim. E quando o espírito muda, nós fazemos uma cura holística. Tanto você cura o espírito, como o perispírito e o corpo. Porque não é o corpo que está doente. Não é o corpo. Quem está doente é o espírito. E a doença de quê? A doença principalmente da ignorância. Por isso que a doutrina espírita, ela tem que ser altamente esclarecedora, trazer o conhecimento da verdade, né, que é o sol da verdade, que ilumina os porões das nossas trevas íntimas. Nós estamos mergulhados em porões, em verdadeiros porões de ignorância. Todos nós, dentro de níveis diferentes. E a função dela é exatamente, para a doutrina espírita, trazer esclarecimento e esse consolo de perspectiva, de esperança, aliada à progressividade, que é o processo de você ter a lei, não é? De progresso junto com a sua esperança, agarradinha, né? Casada uma com a outra. Fala, Valéria. Eu falei de chip, foi o que falei. Para mim entender, né, que como nós somos milenários, é como se coisas ficassem armazenadas. Aí, na minha cabecinha, eu imaginei uma luminosidade, uma luz, né? Mas as informações todas armazenadas em pequenos chips mesmo, pequenas transistores pequenininhos dentro daquela luz. Para mim, surgiu dessa forma. Tua ideia, eu entendi, mas isso não pode, assim, por exemplo, dentro de uma reunião pública, dentro de uma, você falar que nós somos um chip, porque ali você não está dando oportunidade de mudança. É como se tivesse gravado aquilo, e aquilo é fatal. É o tal da lei de karma que a gente fala. Não, a gente usa, por exemplo, a palavra karma é uma palavra exatamente, é uma palavra que te chipa. Você fez, você vai pagar. Você fez, vai acontecer contigo. Não. Quem disse isso? Não, sabe como é que eu pensei? Eu tenho várias informações, vários conteúdos, eu vou usar... Eu estou entendendo você. Essa informação aqui para me trazer para... Mas e essas informações? Foram informações que precisam ser mudadas. Claro. Então o chip não muda. Um chip, se você botar no computador,
computador é aquilo que você colocou. Para você mudar, você tem que ir lá, deletar e botar outra coisa. É ou não é? Então, nós não somos um chip que estamos determinados a passar por certas coisas. O amor cobra a multidão de pecados. Nós estamos aqui para fazer as grandes mudanças através da nossa ação do bem. Correto? Então, nós vamos tirar, né, do nosso dicionário algumas palavras que ficaram gravadas no nosso arquivo que precisa ser tirada. Falta de fé, excessivo, né? As coisas que são penosas, como você falou assim, você está... O karma, por exemplo, eu não gosto dessa palavra karma. Não gosto. Porque essa palavra karma dá a ideia de fatalidade. Onde é que está isso? No da doutrina espírita, não. Alguns espíritos usam. Algumas obras a gente vê. Mas dentro do Pentateuco, eu nunca vi essa palavra karma. Então a palavra karma é uma palavra que Jung usou, presta atenção, vamos detalhar. Ele usou para nós termos o entendimento, depois do detalhamento, aquilo que foi marcado que pode ser mudado através do nosso acesso à nossa consciência, à nossa intimidade, que pode ser mudado. Porque ele fala, através de Hermance e Dona Maria Modesta, doutor Inácio Ferreira, que eu gosto muito dos livros dela, que você tem acesso ao arquivo, não é, da sua consciência, agora a consciência do coração, onde estão gravados a sua pureza, onde estão gravados o diamante, o ouro e a prata que nós deixamos enferrujar perante as nossas encarnações discutidas. Então, quando você tem acesso a quem você é realmente, os tesouros que estão em você, você vai usar esses tesouros primeiro para se amar. E aí, nesse amor a si mesmo, você compreende o porquê o outro está passando aquilo. E você não vai criticar, porque eu também já passei. E aí você cria um clima de fraternidade, de ajuda, tanto para o desencarnado, que está recebendo esses dardos, que sofre com você, e você que está sofrendo desnecessariamente, porque ignora, principalmente como o Roberto falou, a reencarnação. Pode falar. A palavra karma, ela faz parte do sânscrito hindu, quer dizer ação. Toda ação provoca uma reação. Aí entramos no causa e efeito. Então, numa tradução simples, karma quer dizer ação. Mas se você não sabe disso, você usa a palavra karma de maneira natural. Muita gente não usa, é literal. Você diz que aquilo não tem jeito. É isso que é a palavra não. Quem lê de maneira literal. Pois é. Por isso no fundo, né? A leitura de profundidade. Por isso que o Espírito fala, vamos tirar a letra que mata e colocar o Espírito da letra que vivifica. E a função nossa, nesse estudo nosso aqui, é exatamente isso. Sair das interpretações literais e ir para a questão moral, que é o nosso interesse. A educação moral. Foi comentado ainda há pouco. Nós viemos exatamente... E já acabou? Nem comecei. Então vou ler só essa pergunta aqui. Pode? Está liberado só para essa? Me avisa então quando for acabar. Vamos ver essa resposta aqui. Em que momento a questão da prematuridade vai ver aqui, a partir daqui. Aí agora vamos entrar no detalhamento da palavra prematura. Olha isso. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento que já há vida? Em que momento que a vida está pulsante? Mesmo uma pequena célula que já existe. Acho que é a partir da concepção. Vamos lá. Pode ser na concepção. A união começa na concepção. Tá certo. Já existe vida. Mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, já está dando vida, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que ela se encontra no número dos vivos, dos servos de Deus. Deixa para comentar na próxima. Só mais um comentáriozinho, rapidinho, para poder deixar a ideia para a semana que vem. Quando nós falamos da morte prematura, em que nós falamos da reencarnação, do planejamento reencarnatório, e falamos também
das injunções reencarnatórias e do planejamento de como vai ser o nosso corpo, que o Rick de Barçanufo usa uma expressão que eu esqueci agora, que vocês podem me lembrar, quando planeja o corpo que vai habitar, não está existindo um acaso naquela separação. Entendeu? Então, as nossas injunções de que corpo nós vamos habitar, existe um planejamento e porque vai sair numa hora e vai sair em outra. É isso que nós vamos entender conforme nós formos conversando a semana que vem, se Deus permitir. Mapeamento genético? Mapeamento genético. Isso. Quando você faz um mapeamento genético e você é um espírito ansioso para ter um corpo de qualquer maneira, não é? Essa emanação de energias fluídicas não dá tempo para o corpo, às vezes, se compor de maneira genética. Olha, a sua indução, o teu pensamento. E aquele corpo, ele não vai ter um habitat por causa da nossa ansiedade de ter um corpo de qualquer maneira. E aí nós vamos detalhar isso conversando sobre o mapeamento genético. Tá bom? Então encerramos aqui a nossa parte. Nós vamos continuar estudando, nós vamos fazer. Isso foi importante, esse estudo antes de eu começar, porque foi fundamental. Esboço, detalhamento. Nós somos espíritos para detalhar o nosso comportamento como espírito através do nosso planejamento reencarnatório. Eu posso fazer a prece? Certo. Então, vamos encerrar, né? Nem cumprimentei o pessoal do YouTube, né? Nosso abraço para os companheiros que vão nos assistir, que estejam conosco todas as quarta-feiras, às 8h45, para que esse estudo possa chegar a mais companheiros que militam na doutrina espírita. Então, nós vamos falar assim: quem desejar fechar os olhos, assim o faça, mas que nós possamos pensar na imagem, principalmente de Jesus. Essa imagem que nós trazemos na nossa tela mental e que pouco a pouco vamos detalhando que Jesus é uma energia viva, é um sol que nos aquece e é o sol da verdade. Obrigado, Senhor, por esses momentos contigo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar, que muitas vezes não temos nem condição de aquilatar esses momentos contigo. Obrigado, Senhor, por nos oportunizar conhecer a doutrina dos Espíritos. Doutrina dos Espíritos que vem clarear os nossos horizontes, que vem trazer para nós perspectiva de verdadeira felicidade contida dentro de cada um de nós, dentro da nossa relatividade daquilo que nós precisamos como felicidade. Obrigado, Senhor, que essas energias fecundas, elas possam atingir a todos aqueles que passam pelo nosso pensamento. Obrigado, bondosos amigos espirituais, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos de guarda que nos intuem, que traz para nós, para nossa consciência atual, aquilo que devemos trabalhar, Senhor, para o nosso melhoramento espiritual. E que possamos levar o nosso abraço, o nosso carinho para todos os nossos antes queridos que desencarnaram. Que eles possam receber a nossa certeza desse reencontro. Que eles possam perceber que nós trabalhamos para que isso possa acontecer. E em teu nome, Senhor, em nome dessa pleia de espíritos amigos que nos assistem, mães, principalmente, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, é que te pedimos permissão, Senhor, para encerrar o nosso encontro desta manhã. Que assim seja, Senhor, graças